Fala galera, fala malta, sejam bem-vindos a mais uma aula da Academia Rafox Systems. Aqui quem nos fala é Iron Valencieffer e hoje a gente está dando início à nossa 23ª aula de desenvolvimento básico. Então, recapitulando o que a gente fez na aula anterior, a gente iniciou a criação das telas da aplicação em si, né? A gente já tinha iniciado o desenvolvimento da parte de cadastro de usuário e de recuperação de usuário. Então, na aula anterior, a gente iniciou a criar as telas reais da aplicação, né? Que é a tela de assuntos principais. Então, a gente criou ali a tela de listagem de assuntos principais e a tela de detalhes de assuntos principais, certo? E nessa aula, a gente vai finalizar a criação das telas da aplicação, que a gente vai fazer a listagem de tópicos na tela de assuntos principais, detail, né? A gente vai fazer a tela de topic detail, onde a gente vai cadastrar tópicos, e dentro da tela topic detail, a gente vai fazer a listagem dos cards que pertencem àquele tópico, né? E também vamos fazer a tela de card detail, que é a tela que a gente vai tanto criar como editar um card. Beleza? Então fica com a aula aí. Bom, então para a gente continuar, a gente já finalizou a página de listagem de assuntos principais e a página de detalhe desses assuntos, certo? E aqui, como eu informei na aula passada, o que a gente vai fazer? A gente vai listar e cadastrar os tópicos, né, que é a próxima etapa do nosso desenvolvimento, dentro da tela de detalhe do assunto principal. Por quê? Quando a gente chega na tela de detalhe, a gente tem duas opções, né? Ou a gente está trazendo um identificador nulo, que isso quer dizer que a gente está criando um novo assunto principal, ou a gente está trazendo o identificador existente pelo parâmetro de entrada, certo? E nesse caso a gente está editando um assunto principal, certo? Se a gente está trazendo o identificador deles, vamos trabalhar aqui com a hipótese de edição desse assunto principal. Se a gente está trazendo o identificador dele aqui para dentro, então a gente consegue tanto fazer uma listagem dos tópicos nos quais pertencem a esse assunto principal, né? Porque a gente tem um atributo lá no nosso. Deixa eu chegar aqui, ó, na nossa base de dados, no nosso tabela de tópico, a gente tem aqui o main subject ID. E a gente tem esse main subject ID de um assunto principal existente quando a gente chega na tela de detalhes, né? Então, lá na parte de banco de dados, nas aulas de banco de dados, eu fiz um exemplo nos quais, por exemplo, eu listava os endereços de um cliente dentro da tela de detalhe daquele cliente. Então, lembra? Quando a gente acessava um cliente existente, a gente conseguia listar os endereços desse cliente, de acordo com o cliente ID que tinha na tabela de endereços. Então, aqui a gente vai fazer algo bem semelhante. A gente vai listar aqui dentro todos os tópicos nos quais pertencem aquele assunto principal, certo? A gente vai utilizar o identificador dele para fazer esse filtro. Então, só que aqui também a diferença é que é o seguinte, lá no exemplo, o que eu fazia? Quando eu queria cadastrar um cliente, um endereço para aquele cliente, eu ia para outra tela, né? Aí eu ia cadastrar um novo endereço, aí eu selecionava o cliente no qual aquele endereço pertence. Aqui não, aqui eu vou fazer diferente. A gente já está dentro da tela de detalhe do assunto principal, então eu já tenho o identificador dele. Quando eu for criar um novo tópico, eu vou criar a partir dessa tela e eu já vou pegar o identificador desse assunto principal. Entendeu? E assim eu já vou preencher o atributo do assunto principal lá na nossa tabela de tópico. Então, daqui dentro dessa própria tela que a gente está aqui, que é a Main Subject Detail, né, que é o detalhe do assunto principal, aqui a gente já vai criar o tópico a partir dessa tela, né? E a mesma coisa a gente vai fazer com a parte de card, porque o card ele precisa do tópico ID. Então a gente vai fazer uma navegação de tela em cascata. Da tela inicial, que é a listagem de assuntos principais, a gente entra para o detalhe de um assunto, certo? Na tela de detalhe do assunto, a gente vai listar os tópicos nos quais pertence aquele assunto, e aí a gente pode acessar um tópico ali de dentro. Na próxima tela, que é o detalhe do tópico, a gente pode listar os cards nos quais pertence aquele tópico, entendeu? E aí a gente acessa um card e lá dentro tem só os detalhes do card. E pronto, ali é a linha final do nosso desenvolvimento da parte de cadastro de cards. Depois a gente vai desenvolver aquela ideia que a gente fez de criar uma forma de estudar esses cards, certo? Mas a parte de desenvolvimento será na parte de cadastro, né, de cards, será nessa ordem. Para dar continuidade aqui então, a gente vai fazer o seguinte. Aqui na aba Interface, a gente está dentro da tela Main Subject Detail. E é a partir daqui que a gente vai trabalhar agora. Aqui desse lado, por que eu separei em colunas, né? No início eu falei que eu vou fazer o formulário de um lado, que está aqui,
E nessa segunda coluna a gente vai fazer a listagem desses tópicos, certo? Então qual que é a ideia aqui? É o seguinte, para mim listar os tópicos aqui dentro, eu preciso de uma consulta, né? Eu preciso consultar os tópicos nos quais eu preciso listar aqui. Então eu já vou iniciar criando aqui uma consulta. Ó. Dentro dessa consulta, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a tabela topic, né? Que no caso de vocês entenderem a tabela topic, eu vou selecionar ela. Ok, aqui eu vou estar listando todos os tópicos, né? Só que aí eu quero o seguinte, eu vou fazer dois filtros aqui. Dois filtros, por quê? Porque eu não quero listar todos os tópicos na tela de detalhe. Primeiro, eu quero listar somente os tópicos, ó, vou pegar a tabela aqui, topic, eu quero listar somente os tópicos cujo o main subject ID seja igual. Aí aqui eu posso pegar, eu poderia pegar do parâmetro de entrada, mas lembra que o parâmetro de entrada aqui, nesse caso, não é tão seguro a gente utilizar. Eu utilizo o parâmetro de entrada para fazer a busca daquele assunto principal. Então eu posso pegar o identificador direto do nosso assunto, do resultado da nossa consulta, né? Entendeu? Como eu sei que a consulta do assunto principal só vai trazer um assunto principal, eu vou pegar o identificador direto dele, né? Se o parâmetro de entrada trouxer um identificador de um assunto principal no qual eu posso visualizar que foi eu que criei, porque já está feito esse filtro naquela consulta do assunto principal, então eu já vou pegar direto ele. Né? Eu não vou utilizar isso aqui. Lembra que se a pessoa manipular e colocar lá no parâmetro de entrada, pela URL, se ele colocar um identificador de um assunto principal que ele não pertence, se eu utilizar ele, eu posso trazer os tópicos de um assunto principal de outra pessoa. Então, eu quero pegar direto da consulta. Ok? Primeiramente, a minha consulta vai validar, ver se eu posso visualizar esse assunto principal ou não. Se ele trouxer o resultado, então eu posso. Então eu posso trazer agora, listar, nessa consulta que eu estou fazendo, listar os tópicos cujo main subject ID seja igual ao main subject ID no qual eu estou na tela de detalhe, certo? E também, para melhorar aqui também a nossa segurança desses tópicos, da listagem, eu também vou adicionar a mesma coisa, que é o created by desses tópicos tem que ser igual ao get user ID, né? Aqui, ao get user ID, que é o meu usuário, certo? Nesse caso aqui, eu também poderia fazer a listagem aqui, né? O tópico created by seja igual ao created by do resultado da nossa consulta, porque lá já está filtrando pelo get user ID, entendeu? Então aqui eu poderia fazer assim, ou eu poderia vir aqui, ó, já vai trazer o main subject do get user ID lá, então com certeza aquele resultado lá vai ser o meu usuário. Eu posso vir aqui e pegar, ó, que o created by seja também do resultado da consulta, que no final das contas vai dar na mesma, né? A diferença é que, tipo assim, talvez isso aqui pode ser um pouquinho mais performático. Talvez eu não precise fazer a consulta de novo do meu usuário. Da forma que trouxer na outra consulta, eu já pego, já trago para cá. Mas independente, das duas formas vai funcionar. Certo? Então eu vou só renomear aqui minha consulta, get topics, né? Só que eu gosto de deixar assim, ó, get topics. E eu get main subject. Mas não faz diferença, aqui é só o nome da consulta mesmo. A ordenação ela vai se tornar padrão, porque eu vou colocar ali também automaticamente puxar a tabela. Então a ordenação vai ser dinâmica, né, na verdade. Ok, vamos aqui para a nossa tela. A nossa consulta já está pronta, eu já estou trazendo os tópicos filtrados, de acordo com o identificador que tiver aqui na tela, né, o main subject que tiver aqui na tela, e para o meu usuário. Então o que eu vou fazer? Vou trazer aqui, ó. Não, primeiro, deixa eu cancelar aqui, ó. Eu não trouxe a nossa consulta. Eu vou trazer primeiro um container aqui. Ó. Vocês vão entender por quê. Eu vou trazer um container. Primeiro que também container mantém tudo organizado, né? Vou trazer o container e vou soltar a nossa listagem dentro do container, a nossa consulta, né, de tópicos. Vou soltar ela aqui dentro. Ela vai criar automaticamente aqui tudo que a gente precisa, né? Todas as variáveis e tal. Para fazer ordenação, paginação e etc. O max record aqui, ó, tá trazendo 50, né? Esse max record aqui, ele já é do nosso... Aqui, ó, get topics, né? Ele renomeou de novo a nossa consulta aqui. Mas tá bom, deixa assim mesmo, não tem problema. Essa variável max records é a quantidade máxima inicial que essa consulta vai trazer. Eu vou limitar esse max record a 10, tá? Só para não ficar muito grande a nossa tela aqui, se a gente criar diversos tópicos aqui dentro. Eu vou limitar a 10, aí cria paginações de 10 em 10, para não ficar a tela muito comprida. Ok, agora aqui vamos fazer uma edição aqui. Created by. Created by vai ser eu, então não preciso listar aqui, certo? Então eu vou remover essa coluna created by. O main subject eu também não preciso. Por quê? Porque o main subject eu já vou estar na tela do main subject.
Então, se eu tiver aqui no assunto principal banco de dados, eu não preciso mostrar que o assunto principal desses tópicos são o banco de dados, certo? Então, essa coluna aqui eu também posso remover. Assim, eu vou ficar somente com o nome do meu tópico, né? Então, eu vou nomear aqui o topic. Aqui vai ser o nome do meu tópico e quando ele foi criado. Eu vou abrir aqui a expressão do created on, também vou colocar aqui mais um D. Eu gosto de deixar os 2 dias aqui. Ok? Dessa forma aqui eu já estou listando os tópicos dessa tela aqui, né? Então, desse assunto principal, na verdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui em cima, agora, o seguinte. Eu vou adicionar um botão. Eu vou colocar um container aqui em cima. E vou colocar um botão. Tá? E dessa tela aqui, eu já vou criar um tópico. Ó. Adicionar novo tópico. Certo? Aqui dentro eu também vou colocar um íconezinho. Só para a gente deixar, né, padrãozinho igual estava antes. Eu vou colocar aqui também o mesmo ícone. Plus circle. Muito difícil de falar. Eu vou colocar aqui a font size padrão, né? Size de font size, e vou colocar aquele font size H4, que é o que eu estava utilizando lá no anterior. E o margem right S, que é para deixar também a mesma margem entre o ícone e a escrita. Ok? Eu vou alterar também o seguinte. O estilo do botão em si, eu vou adicionar uma nova classe nele também, que é o seguinte. Ó, a classe de botão ele já tem, e eu vou adicionar o btn primary, né? Essa classe aqui, porque ele vai pegar a classe de botão com a cor primária do meu sistema. Ou seja, é como se fosse um botão padrão, né? Só para identificar aqui melhor. O onClick vai ser uma outra página, certo? E aqui que eu vou fazer aqui também dentro desse container, eu também vou criar o nosso input com ícone. Ó, input with icon. Então, eu vou adicionar também esse input com ícone dentro de um container. Ó. Eu vou pegar o elemento, né? Não só o input. O input ele está dentro de um elemento, que é o input with icon. Eu vou adicionar o elemento ao container e vou diminuir para 6 colunas. Vou deixar padrão igual a gente deixou na tela inicial lá. O ícone, né? Eu posso alterar ele para lupa. Vou procurar aqui o search. Vai ser para lupa. E o prompt desse input, né? Eu vou colocar aqui, entre aspas, search topic. Search topic, né? Buscar tópico, certo? Opa, eu coloquei na variável, tá errado. Não, do X e colocar aqui no prompt. Escrevo de novo. Search topic. Ok. Então, esse input vai ser responsável por buscar esses tópicos aqui, ó. Fazer uma busca, né? Se a pessoa quiser buscar pelo nome. E eu vou criar aqui a nova variável que vai se chamar search topic, underline, search, underline, topic. Ok. Agora vamos fazer esse filtro lá na nossa consulta, né? Get topics, né? Que é onde vai listar os nossos tópicos. Lá nos filtros, eu vou adicionar, ó, aqui, ó, ele fez novamente, ele automaticamente criou um novo filtro aqui na hora que a gente arrastou lá para a tela. Ele novamente veio aqui, ó, e trouxe, ó, que traga os tópicos, pontos, main subject igual parâmetro de entrada. Só que eu já fiz esse filtro aqui inicial, tá? Aqui no início. Então eu vou excluir esse filtro, né? Para não dar uma interferência ali entre um filtro e outro. Mas enfim, difícil dar, mas é só para manter a consistência aqui. A gente já tinha feito o nosso filtro, então não precisava desse outro que a própria plataforma criou. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer outro filtro aqui, que vai ser topic.name, like, aí, vamos lá, porcentagem entre aspas, concatena com a nossa variável local, search topic, mais, de novo, porcentagem. Então, me traga os tópicos cujo o nome contenha o que estiver na nossa variável search topic, certo? E vindo aqui no source, ele criou automaticamente os joins com a tabela user e com a tabela main subject. Por quê? Para listar lá naquela tabelinha de tópicos ali, o assunto principal e o usuário que criou. Então, dessa forma, eu não vou precisar dessas duas tabelas, né? Porque eu só vou listar simplesmente o nome e quando foi criado, do tópico em si, né? Então, eu só preciso da tabela tópico aqui nessa consulta. Ok? Voltando aqui, a gente está com um erro, que é o desse botão aqui. Ah, tá. Uma coisa que eu acho que eu esqueci lá na tela principal é criar o onChange dessa busca, né? Desse input de busca. Eu não vou utilizar um botão para fazer a busca, eu vou utilizar um onChange. Então, conforme a pessoa vai escrevendo aqui, ela já vai começar a atualizar a consulta para buscar
para fazer esse filtro, né, e buscar de acordo com o que a gente está digitando. Então no onChange eu vou criar aqui uma nova client action, no onChange do input, tá? Selecionei o input, fui lá no onChange e eu vou dar um refresh data na nossa consulta getTopics, que é ali que eu quero fazer o filtro de acordo com o input, né? Então eu só vou atualizar, o filtro já está feito lá dentro, conforme a pessoa digitar já vai atualizar essa consulta e vai listar de acordo com os tópicos que o nome contém aquilo que a gente está digitando. E eu acho que eu não fiz isso lá na tela principal. Vou voltar lá na tela principal, aqui no Search Subject, no input de busca, eu não coloquei o onChange. Se não colocar isso aqui, não vai funcionar. Por quê? Porque a consulta ela precisa ser atualizada conforme a pessoa vai digitando, para ir buscando no caso aqui, os assuntos principais, conforme que a pessoa está digitando. Então eu preciso dar um refresh data também. Então eu selecionei o input, criei um onChange nele. Cada vez que a pessoa digitar, vai atualizar a consulta, trazendo de acordo com o filtro que a gente criou lá. O filtro da tela principal já estava criado, né, no getMainSubjects. Aqui, ó, mainSubject.nameLike e a variável local, certo? Então vamos voltar lá para a tela principal. A gente não chegou a testar, mas eu já tenho certeza que não ia funcionar. Então a gente já fez esse ajuste. O nosso filtro aqui está ok, está funcionando. A gente já está listando os tópicos de acordo com esse assunto principal que a gente está aqui. Então, se a gente vier com o banco de dados aqui para dentro, então a gente já vai conseguir listar aqui os tópicos, né, ou adicionar um novo tópico para esse banco de dados, né, para esse assunto principal que seria o banco de dados. Só que a gente tem que colocar uma coisa aqui. Ó. Vamos fazer o seguinte, vamos testar, vamos criar uma nova página. Tá? Primeiro a gente vai testar e depois a gente vai ajustar isso aqui. Ó. Vamos criar uma nova página. Criar a nova página, nossa nova página vai ser o Topics Detail. Porque a gente já vai ter a listagem de tópicos aqui, então a gente vai entrar para o Topic Detail só para, né, ou criar um novo tópico ou editar um tópico existente, certo? Topic Detail, primeiramente eu preciso que traga o Topic ID, né? Topic ID, né? Porque se vier um Topic ID nulo, eu estou criando um novo tópico. Se vier um Topic ID existente, estou editando esse tópico. Mas, aqui é o seguinte. Não, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar assim. Conforme a gente for construindo ela, a gente vai vendo o que mais a gente vai precisar colocar aqui. Voltando para MainSubjectDetail. Então, esse botão aqui, adicionar novo tópico. Eu vou direcionar ele, um clique dele lá para o Topic Detail. Ó, o Topic Detail. Mandando o Topic ID no Identifier. Né? Mandar o Topic ID nulo. Ok. E aqui eu vou fazer aqui pelo nome, ó, na nossa listagemzinha, pelo nome do tópico, eu vou fazer o link. A gente já viu que é possível fazer com ícone, né? E eu vou mandar o link lá para o Topic Detail, mandando o Topic ID corrente, né? Então o que aparecer aqui na lista, vai mandar o corrente para lá, certo? Então dessa maneira aqui, eu imagino que essa tela esteja pronta, né? Se tiver algum ajuste para fazer, a gente vai fazer depois, não tem problema. Na verdade, vai ter ajuste, tá? Lembrando aqui, vai ter ajuste para a gente fazer aqui. Mas por enquanto eu vou deixar assim. Mas vamos visualizar aqui o seguinte. Essa tela Topic Detail a gente criou, mas não tem nada dentro dela. E na nossa aqui MainSubject, né, a gente vai listar os nossos tópicos de acordo com o assunto principal. Eu vou dar um Publish aqui e a gente vai ver como é que está ficando. Terminou de publicar aqui, vou dar o Open Browser. E aqui provavelmente já vai pedir para a gente fazer o login, né? Eu não abri essa aplicação ainda. Ah, não. Acho que o Remember que eu deixei no login lá funcionou. Ok. Vamos procurar o problema que está aqui? Seguinte. Vamos editar o database, certo? Então aqui para o database a gente está mandando o identificador para o assunto principal. E aqui eu não estou listando nenhum tópico porque eu não criei nenhum tópico ainda que pertença ao assunto principal database. Mas eu já sei que tem um problema aqui, né? Se a gente criar aqui New Topic, a gente vai ser redirecionado lá para a tela que ainda está vazia, que seria Topic Detail. E eu vou voltar aqui para a tela inicial, aqui, ó, clicando no nosso ícone aqui da aplicação. Ok. Então, se eu vim aqui editar um assunto principal, eu vou ter acesso a essa listagem aqui. Porém, se eu vim adicionar um novo assunto principal, New Subject, também está aparecendo isso aqui. E não faz sentido a gente mostrar essa tela aqui, essas opções aqui, para quando a gente estiver criando um novo assunto. Por quê? O assunto do meu subject aqui é nulo. Então eu não posso adicionar um novo tópico para um assunto nulo, né? Um assunto principal nulo. Então o que a gente vai fazer? A gente fez uma regra para esconder o nosso botão de delete aqui.
certo? Então a gente vai fazer a mesma regra para esconder tudo isso aqui, ó, toda essa parte lateral direita. Por quê? A gente só pode listar os tópicos quando a gente trouxer um assunto existente. E a gente também só pode adicionar um tópico quando a gente trouxer um assunto existente. Quando for um assunto nulo, que a gente estiver criando um assunto, a gente não pode mostrar isso aqui, não faz sentido. Quando eu for criar um novo tópico, eu vou mandar o identificador desse assunto lá para dentro. Então não faz sentido eu querer mandar o identificador de um assunto nulo lá para dentro, certo? Então voltando para o Service Studio, o que a gente vai fazer? Aqui a gente tem um container, né, que está tanto o input, né, o elemento de input aqui com o ícone, tanto como o botão dentro. Então eu vou selecionar esse container aqui, ó, se eu abrir o widget tree, aqui dá para ver, ó, dentro do container está o container com o input e o botão. Então nesse container principal aqui, eu vou clicar com o botão direito nele, né, e vou vir aqui, ó, enclose in if, né. O if é para pôr a condição. Então, a condição que a gente colocar aqui, quando bater true, quando essa condição bater verdadeiro, eu vou mostrar o lado true desse if, né? Quando for falso, eu vou mostrar o lado falso, que não vai ter nada, então vai ficar escondido. Qual que é a condição, então, que a gente tem que colocar para bater true? Ok? Vamos abrir aqui a condição e vamos fazer o seguinte, ó. Quando... Ó, aí a gente tem a consulta, né? Então vamos utilizar a consulta do getMainSubject. Se essa consulta retornar vazio, é porque não existe e estamos criando um novo. Então quando essa consulta trouxer um ID existente, vamos utilizar ela. Ó. Então quando o getMainSubject, que é a consulta do nosso assunto principal, for, né? Quando o ID dessa consulta for diferente de nulo, quer dizer que ele está trazendo um assunto principal, então eu quero que esse if bata true e traga o botão, né, de adicionar novo tópico e o input de busca, certo? Eu vou selecionar aqui o if, vou selecionar essa bolinha aqui para aparecer isso aqui. E agora é o seguinte, ó, o main content, a gente tem o adaptative columns, né, que é a nossa coluna que divide a tela, e na coluna 2, primeiramente a gente tem o container, e dentro do container a gente tem a tabela, né, navegação e tal. Então, no container principal, vou dar um enclose in if, mesma coisa. Ele deu uma encolhida aqui, tá? Mas não tem problema. Quando a gente alterar isso aqui, ó, vamos alterar isso aqui, por exemplo, true aqui, vai voltar ao normal. Eu vou abrir a condição e a condição vai ser a mesma. Quando o retorno da nossa consulta, do assunto principal, né, o identificador dela for diferente de nulo, eu quero que mostre essa tabelinha aqui também, né? Se você for ver bem, é a mesma condição do botão de delete, certo? A gente só quer que apareça o botão para deletar quando tiver um assunto principal existente. Dessa forma aqui, eu vou dar o publish e a gente vai testar e a gente vai ver que quando a gente for adicionar um novo assunto principal, eu não quero que apareça nada ali. Mas se a gente for editar um existente, né, vou dar o Open Browser aqui, mas se a gente for editar um existente, então a gente tem que chegar ali naquela tela e mostrar a listagem, certo? Então, ó, database, vamos editar o database aqui. Dessa maneira aqui, ó, vai aparecer aqui, porque o database foi um retorno daquela consulta, então o identificador é diferente de nulo. Então a gente pode mostrar aqui, adicionar um tópico ou listar os tópicos existentes, certo? No caso a gente não tem ainda. Se eu vir aqui no interface também é para funcionar da mesma maneira. E aqui no adicionar novo assunto, ó, pronto, não aparece nada. Apareça somente para mim adicionar um novo assunto. Adicionei um novo assunto, aí eu depois, a hora que eu for editar ele, né, aqui no botãozinho de edit, aí sim eu consigo ver aquilo ali. Ok. Para a gente adicionar um novo tópico, vamos lá para a nossa tela de Topic Detail. E aqui é o seguinte, ó. Como é que eu vou criar um novo tópico? E como é que eu vou saber que ele vai pertencer àquele assunto principal lá, naquela tela que eu estava, do assunto principal Detail, né? O que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais um parâmetro de entrada aqui, nessa tela, tá? Eu vou adicionar mais um parâmetro de entrada aqui, que vai se chamar main_subject_id. Então, quando eu acessar a tela de Topic Detail, eu vou também trazer o identificador do assunto principal para aqui para dentro. Por quê? Porque quando eu criar um novo tópico, eu preciso desse assunto principal, certo? Para mim colocar lá naquele atributo do assunto principal da tabela tópico. Então, ó, já deu erro aqui porque lá no assunto principal eu preciso passar essas informações, né? Aqui no botão, por exemplo, eu vou passar o main_subject que ele está pedindo, eu não vou passar o parâmetro de entrada, eu vou passar o resultado da consulta. Porque o resultado da consulta eu tenho certeza que vai trazer o main_subject correto. Né? Aqui, mesma coisa. Ó, aqui ó, apareceu mais uma sugestão. Ó, vai aparecer aqui o principal, vai aparecer o getMainSubject, né? .id, que é
o assunto que a gente está na tela de detalhe, e vai aparecer o corrente, né? Todos os tópicos que aparecer aqui, vai ter o seu main subject ID. Então não faz diferença eu passar esse ou esse, porque eu sei que eles sempre vão ser os mesmos. Né? Eu vou passar esse último aqui, que é da própria tabela de tópico, né? Então não tem problema nessa forma aqui. Mas aqui esse de cima tem que ser o do main subject, né? Aqui não faz diferença. Se eu mandar um ou outro, né, nesse aqui, eu sei que ambos as sugestões aqui vão me mandar o mesmo main subject ID, né? Tanto o da consulta da tela principal como o da consulta de tópico mesmo. Ele já está ali. Se ele está ali é porque ele pertence a esse main subject ID da tela principal, né? Então não faz diferença. Ok. Agora vamos lá para a tela então. E aqui vai ser o seguinte. Primeira coisa, vou colocar aqui, ó, new topic, né? E esse new topic, ele também vai participar de uma condição, né? Lembra que lá eu também coloquei lá edit o assunto de acordo com a pesquisa, né? O resultado da consulta, se estiver trazendo um assunto principal, aqui é a mesma coisa. Então aqui o false desse if aqui vai ser edit, espaço, mais, aí aqui eu não tenho a consulta ainda, mas nós vamos criar essa consulta agora. Então eu fechei ali e vamos criar nossa consulta aqui a partir do topic ID. Primeira coisa, eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou fazer uma consulta do main subject, tá? Como eu estou trazendo o assunto principal, eu vou fazer uma consulta dele aqui também. Vocês já vão entender por quê. Então eu vou pegar a tabela main subject, né? Eu vou fazer um filtro dela o seguinte, ó. Eu quero que traga um main subject cujo ID seja igual ao nosso parâmetro de entrada, certo? Porque aqui nesse caso eu vou ter que utilizar o parâmetro de entrada. E o created by do main subject vai ser igual a getUserID. GetUserID, certo? Então, beleza. Aqui a gente vai trazer esse assunto principal nessa consulta. Eu não preciso de nenhum sort, porque eu só estou trazendo então o meu max record também vai ser 1, não preciso de ordenação. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui nesse quadradinho aqui em cima, eu vou colocar um container, e esse container eu vou alinhar ao centro, os itens dentro dele, né? O que eu vou fazer? Eu vou trazer um texto aqui, e vou colocar aqui, ó. Main subject. Main subject. E vou colocar 2 pontos, espaço. E aí eu vou colocar uma expressão. Vou colocar uma expressão aqui. E eu vou trazer o nome desse assunto, tá? O nome desse assunto principal, certo? Por quê? Eu esqueci também que eu vou vir no estilo da expressão e vou colocar 0 aqui, ou posso selecionar tudo e apagar a margem esquerda, só para ficar certinho ali. Por quê? Quando eu chegar aqui no top, só para mim não confundir, aqui eu já vou colocar aqui como um título, vai ser um pequeno título ali, que eu vou mostrar a qual assunto principal esse tópico está pertencendo. A expressão, né? A expressão em si, eu vou colocar uma classe chamada bold, né? Que já vai deixar ele em negrito ali, ó, certo? Então aqui quando a gente entrar nesse topic detail, a gente já vai trazer o nome desse assunto principal. Agora eu vou fazer aqui outra consulta, que vai ser do tópico, né? A gente precisa trazer o tópico de acordo com o parâmetro de entrada. Ó. Então eu vou vir aqui no filtro, eu quero que traga o tópico cujo o ID seja igual ao parâmetro de entrada, tá? Eu quero que seja o tópico cujo created by seja igual ao getUserID, ou eu também já tenho uma consulta do main subject, né? Posso pegar aqui ó, list current, da mesma forma que eu fiz lá, ó, created by dele. E eu também quero filtrar, também para manter segurança aqui, que o main subject desse tópico seja igual ao resultado da nossa consulta anterior, ao identificador dela. Então, ó, posso até organizar aqui esse filtro. Então eu tenho esses 3 filtros. Que o topic ID seja igual ao topic ID que chegou. O main subject seja do resultado da consulta do main subject. E o created by também. O created by também poderia ser o getUserID aqui. Beleza? Ok, a minha consulta também está pronta. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Ó. A minha consulta, se vier um ID nulo, então vai ser um novo tópico. Então o resultado aqui é da minha get topic current topic ID igual a new identifier. Se for igual a new identifier, eu quero que mostre new topic. Se não, eu quero que mostre o edit mais
aí o topic current topic.name, certo? Então eu vou estar editando aquele tópico no qual a consulta trouxe, beleza? Então aqui é o seguinte, vou dividir aqui também a nossa tela em duas colunas, tá? Da mesma forma que a gente fez ali, fez lá. Ah, tá. Aqui esse assunto principal aqui, eu posso manter aqui, não preciso colocar condição não, porque sempre que eu chegar aqui vai ter um assunto principal, né? Então posso manter assim. Então aqui eu dividi em duas colunas. A primeira coluna eu vou colocar aqui um container e o formulário, certo? O formulário dentro do container. E agora eu vou pegar a minha consulta getTopic by ID e vou trazer aqui para dentro, né? Basicamente, padrão como a gente fez na parte de assunto lá. Ele já criou algumas consultas aqui, que foi o getUser, que ele está alimentando esse aqui para o createdBy. Eu não vou preencher o createdBy vai ser automático, então já vou remover essa consulta. O getMainSubjects, ó, essa consulta aqui, ela vai vir aqui ó, do getMainSubjects.list. Mas eu não vou selecionar aqui o assunto principal. O assunto principal já vai vir pelo parâmetro de entrada, né? Então eu não preciso selecionar aqui dentro. Então o getMainSubjects é essa consulta aqui, ó. Eu vou deletar, cuidado para não deletar errada, tá? Ou você pode fazer o seguinte, antes de deletar a consulta, deleta o dropdown. Pode ser o dropdown aqui, ó. Aí a consulta já vai aparecer aqui que ela não está sendo usada, porque ela estava sendo usada nele. Aí você pode deletar a consulta correta, certo? Vamos vir no IndicaTree aqui. Dentro do formulário, vamos excluir os containers que a gente não vai utilizar. O nome do tópico a gente vai utilizar. O próximo, que é o MainSubject, não vamos utilizar. O próximo, que é o createdBy, não vamos utilizar. E o createdOn também não vamos utilizar, certo? O próximo é o Save. Botão Save, vamos já trazer o botão para voltar, né? O botão aqui que vai ser o Back. E o botão que vai ser o Delete, certo? Esse botão Delete, lembra? Vamos colocar uma classe nele aqui de btn error. btn, então espaço btn error, certo? O back ele vai ser redirecionado para a tela anterior, que seria a MainSubjectDetail. Se a gente vir aqui de um assunto, por exemplo, chamado banco de dados, se eu clicar em voltar, eu quero voltar para aquela mesma tela que é o banco de dados, certo? Então eu vou vir aqui, ó, MainSubjectDetail. Só que lembra que ela pede um MainSubjectID para entrar nela? Então a gente vai só, por exemplo, eu posso levar aqui de volta, poderia levar de volta para o parâmetro de entrada, se eu cheguei aqui com o ID do banco de dados, eu vou só devolver. Ou eu posso, já que para manter correto aqui uma consistência, vou manter aqui, não, vou mandar o parâmetro de entrada mesmo, se eu chegar com o parâmetro de entrada errado, vou voltar com ele errado e ele vai dar como se eu quisesse criar um novo assunto principal. Mas se quiser pegar algum outro aqui, por exemplo, do MainSubject by ID, também serve, vou pegar ele. Ok? Então, retornando aqui para a tela anterior, eu vou retornar com o retorno da consulta do MainSubject. Que está vindo um parâmetro de entrada, né? Só vou devolver, basicamente. O Save, né? O Save vai ser uma ação, então já vou criar duas Client Actions aqui, ó. Save Topic e né? Que seria salvar Topic, e um Delete Topic. Vai ser deletar Topic, certo? Então, aqui, ó, o Save, né, na tela vai ser vai ser destinado ao Save Topic e o Delete vai ser para o Delete Topic. Ok, já tem essas duas ações aqui. O Delete, vamos colocar ele, o botão de Delete, vamos colocar ele no if, já vamos fazer aquela condição, né? Se o getTopic.list.current.topic.id for diferente de nulo, é porque eu já tenho um tópico existente, então eu posso mostrar o botão de Delete, certo? Se não, eu não vou mostrar, vai ser só um novo mesmo, aqui quando eu estivesse criando um novo. Então aqui bem básico, tá? Idêntico à tela anterior. E aqui também agora eu vou listar os cards, certo? Agora eu preciso listar os cards, certo? Eu já vou fazer isso aqui e aí a gente vai fazer a nossa ação de salvar e deletar, certo? Eu vou criar aqui, ó, uma nova consulta. E agora eu vou trazer a listagem de cards, certo? E aqui a listagem de cards, vamos fazer os filtros. Se você quiser já fazer o filtro aqui, ó, sozinho, pode fazer, tá? Mas eu vou fazer aqui, isso qualquer coisa você acompanha. Eu quero que traga os cards cujo o topic ID seja igual ao resultado da nossa consulta lá, getTopic.current.topic.id, que é o retorno da consulta da nossa tela de detalhe aqui do topic. Dei o S aqui para fechar. Novo filtro. Eu quero que os cards.createdBy seja igual ao getUserID. Aqui eu vou pôr o getUserID.
né? Mas da mesma forma que eu poderia utilizar lá do topic também. Da mesma forma que eu mostrei anterior. Certo? Ordenação vai ser padrão, que eu vou puxar automático ali, vai ser dinâmico, né? Automático. E eu acho que só. Eu acho que aqui eu só preciso desses dois. Aqui é o seguinte, segunda coluna, container, né? Vamos colocar aqui agora o resultado da nossa consulta de cards. Aqui eu vou listar os cards. Aqui é o seguinte, o nome do tópico eu não preciso, né? Porque o tópico eu já sei o que está na tela. A descrição desse card eu não vou colocar aqui, a descrição desse card, porque eu não... às vezes pode ser muito grande essa descrição, né? Eu vou deixar só o título. Esse reviewed aqui, vocês já vão entender para quê, mas eu também não vou deixar ele aqui. Ele não é interessante para mim aqui, tá? Eu vou adicionar uma nova coluna e vou trazer o created on, que é para mim também saber quando é que foi criado. Ó. Created on, certo? Aqui no title, eu vou colocar card title, né? Título do card. No created on, eu vou puxar aqui uma expression. Vou fazer aquela função, ó, format currency, format datetime, na verdade, format datetime. O resultado o valor, o primeiro é o valor, vai ser o get cards by topic ID list current card ponto created on. E depois vai ser o padrão, né, o formato dd mmm, no caso eu vou manter padrão dos outros, y h 2 pontos minutos, né? Minúsculo. Ok. Mesmo padrão. Só para manter assim. Vou alinhar eles à direita, tá? Isso aqui também vou alinhar à direita. Deixar assim. O sort attribute do nosso header aqui vai ser o created on. Né? O primeiro aqui já está o card title. Aqui o card.created on. Ok. Então, basicamente, isso aqui está pronto. Bem simplesinho. Vamos colocar aqui na action um container. Vamos colocar aqui um botão. Este botão ele vai ser redirecionado para a tela de criar cards, né? add new card, vai ser adicionar novo card. Estou fazendo um pouco mais acelerado aqui, tá, galera? Se vocês quiserem pausar, mas assim, como é processo repetido, então eu vou acelerar um pouquinho mais. Vou adicionar o ícone. Esse ícone vai ser, o size dele vai ser o font size e a classe font size H4 com a margem à direita, né, S. O botão, vou adicionar a classe de btn primary e ok. Vou adicionar aqui agora o input com o ícone, input with icon, que vai ser o mesmo esquema que a gente fez anteriormente. Opa, esse aqui é o input padrão, input com ícone. Vou soltar ele aqui, vou pegar o elemento input with icon e vou dar um enclose em container e vou diminuir o container para 6 colunas. O ícone vai ser o search, que vai ser a lupinha, né? Vamos selecionar aqui a lupinha. O input, o próprio input vai ser uma nova local variable, né? E vou colocar aqui o search underline card. Estou acelerando o passo aqui só para adiantar para a gente poder fazer mais rápido, tá? O prompt vai ser search card, né? Pesquisar card. O onChange, né, na verdade, desse input vai ser uma nova client action e ele vai atualizar a nossa listagem de cards, vai ser o get cards. E agora eu vou lá dentro do get cards fazer o nosso filtro, get cards. O source do get cards, a gente não precisa da tabela topic aqui, porque a topic também era para só mostrar ali o nome do tópico. O tópico a gente já sabe qual é, né? Criou um novo filtro aqui pelo topic ID do parâmetro de entrada. Não preciso dele, porque eu já estou fazendo aqui no início, tá? Então tome cuidado assim na hora de deletar esse filtro aí, mas só para vocês saberem. E eu vou criar o filtro que me traga o card cujo título, né, contenha, like, porcentagem, mais variável local, search card, mais porcentagem novamente. Ok. Basicamente é isso aqui. Isso aqui vai estar pronto para a gente fazer o filtro de acordo com o que a gente vai escrever lá no input. Então a gente tem 3 consultas aqui. A do tópico em si que a gente está editando. A do assunto principal que a gente vai utilizar tanto para injetar esse assunto principal na nossa ação, como para mostrar aqui em cima o assunto principal. Certo? Então eu vou fazer o seguinte. Antes da gente criar a nossa ação de salvar, eu vou só criar
a tela de card detail, só para a gente tirar esse erro do botão aqui, tá? Para a gente colocar o destination nele. Eu vou criar aqui no MainFlow uma nova tela chamada card detail. Vai ser o detalhe do card. Também não vou incluir no menu. Ok? Essa card detail, não vou criar os parâmetros de entrada ainda. Vou só deixar ela aqui ó, como destino do nosso botão. Tá? Card detail. Cadê? Card detail, card detail. E o título do nosso card também vai ser linkado para o card detail. Beleza. Só para a gente tirar esse erro aqui, tá? Deixa eu dar um publish, só para a gente ver se vai dar certo esse nosso teste. Então aqui, ó, para a gente testar vai ser o seguinte, ó, a gente pode criar um novo topic, a gente vai entrar lá no nosso registro de, ó, vou dar o Open Browser, nosso registro de assunto principal, database, e a gente vai chegar até lá em criar um novo topic. Só não vai dar para criar porque não fizemos ação ainda. Criar um novo assunto principal, não vou mostrar aqui a listagem, então vamos voltar aqui. No database, que é um assunto existente, vamos editar ele. Já está me dando a opção aqui ó, de adicionar um novo tópico. Então, se eu entrar aqui para adicionar um novo tópico, qual que é a ideia? Vai ter que aparecer lá novo tópico, né, no título, aqui assim. E em cima vai aparecer o assunto principal, o nome do assunto principal, que seria database. Né? Vamos aqui, ó, adicionar novo tópico. Olha aqui, ó, assunto principal, database, porque a gente está trazendo esse assunto principal, né? Ó, deu um bugzinho aqui ó, nesse ícone aqui, já vamos consertar ele lá. Então aqui ó, deu no database aqui em cima, ele já está trazendo o identificador do database, né, do assunto principal. E o topic está vindo nulo, porque a gente veio do botão de adicionar, então está aqui new topic, certo? Voltando para cá, vamos ajustar isso aqui, ó. Como é que a gente vai ajustar isso aqui? Vou remover esse container, ó. Remove enclosing container. Vou clicar com o botão em cima do texto, vou dar um remove enclosing container. Esse aqui também vou remover. Só vai ficar alinhado à esquerda aqui, mas não tem problema não. Só para remover aquele padrão ali, seria teria que mexer no CSS aqui, uma coisa mais avançada, não faz sentido a gente perder tempo com isso. Ok, vamos criar então a nossa ação de salvar o tópico, certo? Vou vir na aba Logic, vou criar uma nova pasta chamada Topic, né? Então, as ações que foi envolvido tópico vai ser aqui dentro. Vou criar uma nova server action, topic, underline, create, né? Create or update. Dentro dessa ação, vamos puxar a ação da tabela create or update topic. Vai vir para cá. O source dessa ação, vou copiar ele e vou vir aqui e vou colar na nossa ação que a gente está criando. Então aqui dentro eu já vou trazer os dados do topic. E aí, é o seguinte, já vamos criar aqui nosso parâmetro de saída, output, tá? E é o seguinte, o formulário que a gente está preenchendo, a gente está preenchendo somente o formulário, somente o input nome, né? Então, aqui para dentro vai chegar somente o identificador e o nome. Vamos supor que seja um novo, vamos supor que seja um tópico novo. Vai chegar somente o nome preenchido aqui, tá? E aí, como é que a gente vai pegar o main subject ID? O main subject ID está lá na tela, mas como é que a gente vai trazer aqui para dentro? Vou criar um parâmetro de entrada específico para o main subject ID. Ele não vai vir através do source. Ele só vai vir através do source, porque lembra que o que vai trazer aqui para dentro do source? A consulta. Se é um novo tópico, a consulta não tem o main subject ID preenchido lá na consulta. Vai vir nulo. Então a gente precisa trazer esse main subject ID aqui para dentro, para a gente inserir aqui dentro. Tá? Então se liga só o que a gente vai fazer. Primeiro de tudo, verificação. Vamos fazer uma verificação. É o seguinte, ó, o source.topic.name está vazio, né? Essa é a primeira verificação. Então, a primeira coisa, name empty, name vazio. Se estiver vazio, assign e um end. Vamos dar aqui, o assign e um end. No assign, o nosso parâmetro de entrada, output.success, vai ser falso. E a mensagem vai ser name, vou colocar aqui, ó, top name is mandatory. Top name é obrigatório, né? Por assim. Ok, próxima verificação. Eu vou verificar também antes do nome, tá? Eu vou verificar o seguinte, ó. O atributo main subject ID que está chegando aqui é igual a nulo. Se ele estiver chegando aqui igual a nulo, né, ele vai ser sempre preenchido, mas é só uma validação, uma segurança a mais, ó. Main subject is null, né? O assunto principal está nulo,
Então vamos dar aqui, ó, um assign e um end. Então ele não pode chegar nulo aqui, porque a gente precisa dele para preencher no nosso tópico, né? Então o nosso parâmetro de saída success vai ser false. O success vai ser false e a mensagem vai ser o seguinte, ó. Main subject is mandatory. É obrigatório. O assunto principal é obrigatório. Certo? Então ele vai devolver esse erro. Quer fazer uma consulta? Faz o seguinte, se você quiser fazer uma consulta, fica aí de desafio para você. Faz uma consulta verificando, olha, eu vou dar uma dica. Se o nome é igual ao nome que está na base de dados, se o usuário é o mesmo, você pode utilizar aqui para ver se é o mesmo assunto, tá? Ou seja, no mesmo assunto, não permitir criar um tópico com o mesmo nome repetido. E o identificador tem que ser diferente do parâmetro de entrada, tá? Eu não vou criar, não. Eu acho que aqui não tem necessidade. Mas é porque dificilmente você vai criar um tópico com nome repetido, né? Você vai saber os tópicos que você tem. Então, mas se você quiser criar aí, fica como desafio. Se você não quiser criar também, não tem problema. E aqui é o seguinte. Estou verificando aqui, eu preciso verificar no parâmetro de entrada. O identificador não precisa verificar aqui. O nome, preciso verificar. E o main subject. Ok. Agora eu vou verificar se é novo, né? Ó, o source.topic.id é igual a null. Se ele for igual a null identifier, se ele estiver chegando aqui nulo, é porque é um novo tópico, né? New topic, eu vou fazer aqui essa verificação, é um novo tópico. Se for um novo tópico, ó, true. Vamos fazer o seguinte, ó, o parâmetro de entrada ponto topic, ponto, o main subject id, aqui, ó, se for um novo, então o assunto principal dele vai receber o parâmetro de entrada main subject id, que aí a gente vai trazer o assunto principal lá de fora. Se for novo, ele vai receber o main subject id. Se não for novo, ele já tem o seu próprio main subject, né? Então não vai fazer sentido a gente alterar. Então a gente vai preencher agora o parâmetro de entrada ponto main subject, porque se ele for novo, ele vai chegar aqui nulo. Aí ele vai chegar, o main subject id, o assunto principal, vai chegar nesse parâmetro de entrada. Então a gente só vai passar esse valor para o parâmetro de entrada, que é onde a gente precisa. O created by vai ser o get user id, né? Quem está criando. E o created non, que é quando foi criado, vai receber a data e hora atual. Aí a gente vai passar para a ação, passando o parâmetro de entrada. Então, se chegar aqui e o ID for nulo, então a gente precisa preencher os outros campos do parâmetro de entrada, né? E aí a gente manda o parâmetro de entrada aqui para dentro. Se não for nulo, é porque provavelmente está editando só o nome, né? Porque é a única opção que a gente tem lá de editar. Então não faz sentido a gente querer alterar esses itens aqui. A gente só grava o parâmetro de entrada completo, que aí vai alterar só o nome mesmo, certo? Parâmetro de saída, vamos setar ele aqui, ó. O ID, aqui, parâmetro de saída. O ID vai receber o creator update topic.id, que é o identificador que acabou de ser criado ou atualizado. O success vai ser true, né? E o message, eu vou colocar aqui bem genérico também, tá? Top saved successfully, né? Tópico salvo com sucesso. Ok? Vai ser bem simplesinho. Então, para a gente criar um novo tópico, vai ser essa ação. E aí, já vou criar aqui o seguinte. Já vou criar uma nova server action, que vai ser o top underline delete. Certo? Então, o topic delete vai ser o seguinte, ó. Vou adicionar o parâmetro de entrada, que vai ser o topic ID. A gente precisa do topic ID. E o parâmetro de saída, que é o output. Certo? Aqui dentro, a gente vai chamar a ação delete topic, passando esse parâmetro de entrada, topic ID, né? E um assign aqui para dar o output. Output.success vai ser true. Na verdade, esse success aqui nem precisa, a gente não vai fazer essa verificação lá, a gente só vai mandar a mensagem, na verdade, né? Então aqui a mensagem vai ser top deleted, né? Top deletado. Pronto, essa aqui é a ação. A nossa confirmação, na verdade, vai ser com confirmation message. Topic detail. No save topic. Save topic, vamos lá pegar a nossa server action do topic creator update. Aí o source vai ser a consulta em memória, né? Se a consulta vai trazer ali, vai trazer o nome, vai trazer tudo. Se não trouxer nada, a gente vai preencher o nome diretamente na consulta em memória. A gente vai passar lá para dentro. E o main subject ID, eu não vou mandar o parâmetro de entrada, por segurança. Eu vou mandar o resultado do get main subject by ID, que é a consulta que a gente faz dele, certo? Ok, a gente mandou aqui então o assunto principal.
Então não vai fazer diferença. Só se for nulo, a gente vai mandar esse identificador lá para dentro e esse identificador vai ser preenchido no nosso tópico, certo? Então a gente está pegando aqui o identificador do assunto principal automaticamente. Todo tópico que a gente vai criar ali, ele vai vir de um assunto principal. Já vai estar chegando aqui o assunto principal para o plano de entrada, pelo o identificador dele, e a gente já vai injetar ele direto naquele atributo do main subject para não precisar selecionar o assunto principal quando for criar um tópico. Se a gente chegou na tela de tópico é porque a gente já tem um assunto principal existente, certo? Então aqui eu vou colocar um if, vamos verificar aqui se deu sucesso na criação ou edição desse tópico, né? E vamos pôr aqui para a direita uma mensagem. Vou puxar o false, né? Se o sucesso for false, eu vou mostrar a mensagem do formato de error e vou dar o end, certo? Se for para baixo, se for sucesso, eu quero dar a mensagem na verdade, né? E mensagem do tipo sucesso. E aqui o destination é o seguinte, o destination eu vou voltar para a nossa tela de main subject detail. O main subject detail, ele pede o main subject, vai ser a mesma coisa daquele botão de voltar. Eu vou mandar o resultado da consulta get main subject by id. .list.current.mainSubject.id, que é o identificador que trouxe da consulta através do parâmetro de entrada, né? Então, dessa forma, se eu vim lá, por exemplo, do assunto principal da database, né, base de dados, vim aqui, criei os tópicos e tal. Se eu criar um tópico, clicar em salvar, ele vai salvar, verificar se deu sucesso. Se não deu sucesso, fica e mostra o erro. Se não, ele volta para a tela com o identificador do base de dados. Então, já volta para o detalhe do assunto principal do próprio base de dados. Certo? Então, aqui, o botão Save está pronto. O botão Delete, vamos colocar a mensagem de confirmação, que vai ser Are you sure you want to delete this topic? This action cannot be undone. Isso quer dizer, né, você tem certeza que você quer deletar esse tópico? Essa ação não pode ser desfeita. Então, essa é a mensagem de confirmação. Dando 2 cliques aqui no botão, vamos puxar a nossa ação de delete, certo? Topic delete. A gente vai passar o identificador da consulta, tá? Se a gente está na tela ali, tópico alguma coisa, ele tem o identificador dele na consulta. E aí a gente já vai dar uma mensagem de sucesso, aqui é a mensagem dele mesmo, do tipo sucesso, e a gente já vai redirecionar lá, aqui, destination, já vai redirecionar para o main subject detail, passando também o resultado da consulta do get main subject, né? Então, deletou, volta para lá, para a tela anterior, passando o identificador do assunto principal. Beleza? Então, eu acho que tá pronta essa tela aqui. Podemos aqui dar um publish e testar como está. A próxima tela a gente já vai criar, vai ser bem simples, né? A do card vai ser mais simples, porque não vai ter essa listagem, vai ser só a parte de detalhe. Então, eu imagino que vai ser mais rápido. Vou dar o Open Browser e a gente vai fazer um teste aqui criando um tópico, certo? Lá no database. Aqui, no database, vamos editar. Vamos vir aqui adicionar novo tópico. Então a gente já está mandando ali para dentro o identificador do database, já está chegando aqui na nossa consulta, esse sinal que funcionou. Aqui também a gente tem que colocar, se a gente está criando um novo tópico, então o botão a gente já escondeu, o botão de delete. Esse aqui a gente tem que esconder também. Vou voltar lá. Aqui, tela topic, certo? Aqui, esse container, vamos aqui no widget tree, o container principal, enclose in if, né? Vou mostrar aqui só a parte true. E eu quero que a parte true apareça se o getTopicById.list.current.topic.id for diferente de nulo. Se for um tópico existente. Eu vou copiar essa condição, porque é a mesma condição, tá? É a mesma condição do botão delete e é a mesma condição que eu vou colocar aqui para essa tabela. Então, a coluna 2, o container principal, enclose in if, e eu vou abrir aqui a condição, e a condição vai ser a mesma. Então, já vou publicar. Se o tópico for existente, aí eu posso listar os cards, né? Ou posso ir lá e criar um card. Certo? Então, eu estou dando publish aqui e já vou dar o open in browser. Então, agora, quando eu for criar um novo tópico, eu não quero que apareça essa listagem aqui lá dentro, né?
Novo tópico. Novo tópico, beleza. Ó. O assunto principal é o database, não está aparecendo na listagem aqui. Novo tópico. Eu vou colocar aqui new topic test, né? E vou salvar. Ó, voltei para a tela do database, tá? Voltei para a tela de detail do assunto principal e já está listando aqui, ó, que o novo tópico já está listando aqui que pertence ao database. Se eu voltar e entrar aqui no interface, não vai estar listando aqui porque ele não pertence ao interface. Ele mandou o identificador do database, então ele já vai ficar listando aqui dentro do database. Agora, entrando no New Topic Test, eu já quero mostrar o botão de delete, porque agora eu tenho o identificador dele, do Edit New Topic Test, e eu já posso clicar aqui para criar um novo card. Não tem nada lá ainda, então não vou clicar. E a listagem dos cards já filtrado pelo ID desse tópico, certo? Vamos criar então rapidinho a nossa tela de criar um novo card, certo? Nosso botão de delete aqui já está funcionando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um negócio bem legal aqui, ó, que eu não tinha feito, eu não fiz ainda. A gente pode fazer tanto para a tela de detalhe do assunto principal, do tópico e do card. Do card, na verdade, não precisa disso. Mas, ó, se eu vir aqui, ó, e voltar, eu venho aqui no database. Se eu entrar aqui no database, eu posso editar esse database. Mas se eu vir aqui, ó, e adicionar um novo assunto, vou pôr aqui, ó, logic, né? Cria um novo assunto. E aí, o que vai acontecer? Se eu clicar em salvar, eu vou sair da tela e depois eu tenho que entrar no logic de novo para mim adicionar um tópico, certo? Então vamos supor aqui, ó, não vou fazer esse teste, vou fazer esse teste só para vocês lembrarem, ó, logic. Aí agora, se eu salvar, eu tenho que sair da tela, agora eu tenho que entrar no logic de novo para criar um tópico, certo? Então aqui, se eu entrar aqui, ó, adicionar novo tópico, colocar aqui, ó, client actions, né? Um tópico aqui dentro. Vou salvar. Tive que sair. Aqui eu voltei, ó, voltei para o logic, né? Agora eu tenho que entrar no client action de novo e adicionar os cards. O que eu vou fazer? Aqui na tela, lá na tela, vamos iniciar pela tela principal, tá? Tela principal não, na detail. Após o botão save, eu vou fazer o seguinte: o que acontece? Quando salva, independente se é um novo ou se é um existente, o que ele faz? Se deu sucesso, ele me joga para a tela de listagem. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um if aqui embaixo, ó, antes de voltar para a tela de listagem, vai ser o seguinte: ó. Esse if eu vou verificar o seguinte. O main subject, que é o retorno, que é a consulta, né? Está trazendo aqui o main subject ID. E aí ele faz essa consulta aqui, ó, get main subject. O identificador dessa consulta é igual a nulo? O que isso quer dizer? Essa consulta ela só vai retornar um assunto principal nulo se for uma nova consulta. Ou se for um novo assunto principal, né? Porque se for existente, ele vai trazer um identificador aqui. Eu vou verificar, é nulo? Se for nulo, se ela trouxe um nulo, o que eu vou fazer? Eu vou me redirecionar para essa mesma tela. Ó. Eu vou colocar aqui como destination, a própria tela de detalhe. Ó, current screen é a própria tela. Por quê? Ó? Vou colocar aqui, ó, new subject, né? Esse aqui que vai verificar. O resultado da consulta é nulo? Se for, eu vou me manter nessa tela. Eu não quero ter que sair, vamos supor que eu estou criando um novo assunto principal, que foi a lógica ali. Lembra que eu criei, era um novo. Eu tive que sair e voltar para adicionar tópicos. Isso aqui vai funcionar da seguinte maneira. Ó. Quando eu peguei, criei, aqui embaixo deu sucesso, deu a mensagem, é o seguinte. Esse assunto que eu tô aqui no caso é novo, ele é nulo. Então, eu quero, na verdade, assim, o resultado dessa consulta, né, que iniciou, ele trouxe um identificador nulo? Se sim, é porque eu estou criando um assunto novo. Então eu quero que eu fique nessa tela com este novo assunto que eu acabei de criar. Se não for um novo, é porque eu já estou editando, então eu já tenho aqui os tópicos e tal, então eu já posso sair da tela. Então é o seguinte, eu preciso passar o identificador do main subject. Lembra que o nosso parâmetro de saída output das ações traz o identificador? Aqui, ó, output ID. Ele traz o identificador que acabou de ser criado. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui para dentro, eu vou passar aqui para o main subject, esse ID. Só que lembre, esse ID ele não é do tipo main subject ID, ele é do tipo long integer. Então se eu mandar ele direto aqui, ele pode até funcionar, mas ele vai ficar com essa mensagem. Ó. Main subject ID, main subject identifier é esperado ao invés de long integer.
né? Então, revise a expressão ou use uma conversão de data. Eu vou usar a conversão de data. Eu quero usar o long integer to identifier. O que isso aqui faz? Ele transforma o long integer em um identifier genérico também, mas ele já aceita. Ó. Então, se eu pegar aqui o nosso parâmetro de saída .id e eu colocar ele aqui dentro, ó lá, agora ele aceita. Entendeu? Ele já está aceitando o long integer do tipo identifier. Então, qual que é a ideia? Ó, clicou em salvar, deu início, foi lá, salvou. Aí deu sucesso, true. Aí ele verifica. Tá, você está criando ou você está atualizando? Se você estiver criando, que aí é true, né? Se você estiver criando, mantém na tela com esse assunto principal que você acabou de criar. Só fica aqui, entendeu? E aí você já pode adicionar tópicos, né? Vamos fazer esse mesmo esquema lá na tela do Topic Detail, no botão Save também, tá? Save Topic. Depois da mensagem de sucesso. Aqui é o seguinte, ó. O Topic, o Get Topic, né? Get Topic by ID, que é a tela que a gente está aqui não confunda, tá? Estou no Save Topic, na tela Topic Detail. Opa. O assunto, a consulta que traz o tópico de acordo com o parâmetro de entrada, ID, é igual a nulo. Ou seja, você está criando um tópico novo? Então, vou colocar aqui, ó, New Topic. Né? Você está criando um tópico novo? Se você estiver criando um tópico novo, então fique na tela Topic Detail. Né? Então, bota aqui, ó, Current Screen. Se mantenha na tela atual. Passa o Topic ID. O Topic ID agora eu tenho que passar o que eu criei, né? Porque se eu quero ficar na tela, eu quero passar aqui, ó, o parâmetro de entrada do Topic Creator Update com o ID que eu acabei de criar. Só que eu tenho que fazer a conversão, ó, long integer to identifier. O ID é do tipo long integer e eu quero transformar ele para um identificador. Vou arrastar ele aqui para dentro. Ó. Ok. E aqui eu preciso do main subject ID. Se eu estou criando, então o retorno do meu main subject ID ele é válido. Então eu vou passar ele mesmo. O retorno da consulta do main subject. Né? Eu sei, gente, isso aqui é bem confuso, é muita coisa, mas não se preocupe. É fácil de entender. Se não entendeu de primeira, assiste de novo o vídeo que vocês vão entender. Beleza? Ok. Eu vou publicar só para a gente ver como que ficou, qual foi o resultado disso. Então, se eu entrar na tela de detalhe e eu estiver criando um novo, seja o tópico ou um assunto, e eu clicar em salvar, a tela deve me manter naquela tela e não me expulsar para depois eu ter que entrar de novo, certo? Vou dar aqui o Open Browser e agora eu vou criar um novo assunto. Ó. Eu vou criar um novo assunto que vai ser, sei lá, Process, né? Process. É um novo. Então, se eu clicar em salvar, ó, eu não vou ser redirecionado de volta para a tela de listagem. Ele já pegou o ID que eu acabei de criar e só recarregou a tela, mandando esse ID que eu acabei de criar. Ó. Então, eu estou aqui dentro com o Process. Agora eu posso vir aqui, adicionar um novo topic, né? E agora, como eu estou criando um novo topic, ó, ele já trouxe aqui ó, o assunto principal, Process. E o novo topic vai ser aqui, ó, Timers, né? Salvei. Ele tem que me manter aqui. Vamos ver. Salvei, ó, Timers. Ele já me manteve na tela de tópicos com os timers. A partir daqui eu já posso criar cards para esse tópico. Entendeu? Ou já posso deletar também. Agora eu já carrego a tela como se eu tivesse saído e voltado. Só que isso aqui é bom para a experiência do usuário. O usuário não precisa salvar um novo, ser expulso da tela e voltar. Não. Eu já estou criando. Eu salvei. Se é um novo, eu já quero colocar cards dentro dele. Né? Ou lá no caso, eu já quero pôr tópicos. Então eu já mantenho aqui dentro. Vamos criar a tela de cards rapidinho, tá? Até aqui está funcionando. Vamos criar a tela de card rapidinho aqui. Card Detail. O que eu preciso no Card Detail? Primeiramente o Card ID. E o que eu preciso para adicionar ao card se eu for criar um card novo? Eu preciso do Topic ID, né? Então eu preciso passar o ID do tópico aqui para dentro, certo? Primeira coisa, vamos buscar esse tópico, né? Vou clicar aqui, vou fazer uma consulta do tópico, certo? O tópico que seja, me traga o tópico ID que seja igual ao nosso parâmetro de entrada tópico, certo? Que é o que eu preciso trazer. E, por segurança, que o created by dele seja o get user ID. Aqui. Que ele seja meu mesmo, só por segurança. Eu preciso que ele seja somente um record, né? O tópico seja somente um record. Vou adicionar já aqui em cima, ó. Vou alinhar o centro, coloquei um container, alinhei o centro. Já vou escrever topic espaço, vou colocar uma expression na frente. Essa expression vai ser o nome do nosso tópico, certo? Nome. Vou remover aqui, ó, da expression
a margem à esquerda, certo? E aqui em cima, e na expression eu vou colocar a style class bold. Pronto. Mesma coisa de lá. Lá atrás o nome do assunto principal, na tela de tópico, na tela de card vai trazer isso aqui. No title, eu vou colocar aqui, ó, new card, né? Deixa eu já criar a consulta do card. Vamos criar a consulta do card. Card. O card vai ser... Eu quero que traga o card cujo ID seja igual ao card ID, que está chegando aqui, né? E eu quero que, só por segurança, o topic ID do card seja igual ao resultado daquela consulta do topic que a gente fez anteriormente. E também, por segurança, que o created by seja igual ao get user ID. Né? Isso aqui é mais segurança mesmo, para não permitir que a gente edite um card de outra pessoa. Então, o max record vai ser 1, né? Só por desencargo aqui, deixa eu ver se os outros também. O topic, get topic by ID lá da tela de tópico, topic detail, também precisa ser somente 1, certo? Não é listagem, o topic é o principal ali que a gente está editando. Isso aqui é para melhorar a performance, tá? É uma boa prática. Ok. Eu já estou trazendo o topic para me mostrar ele aqui em cima. E aqui eu já estou trazendo agora o card. Aqui no texto eu vou colocar um enclosing if. E eu quero que apareça new card somente se o resultado da consulta getCardById.id for igual a nulo. Que é um novo card. Aí ele vai trazer isso aqui. Se não, eu quero que traga uma expression edit, espaço, concatenar com o nome desse card. Né? Porque se der false é porque... Opa, puxei o ID. Eu quero puxar o title. Né? O título do card. Porque se aparecer aqui é porque ele tem título. Certo? Vou dividir em duas colunas aqui. Não é tão necessário porque o card não tem listagem de nada aqui na lateral. Tá? Vai ser só a primeira parte, só o lado esquerdo. Mas eu vou colocar só para ficar alinhado com as outras telas. Coloquei um container. Coloquei um formulário. Tá? Dentro do formulário, vamos trazer os dados do getCardById. Aí aqui é o seguinte, aqui vai ter mais coisa para a gente mexer, ó, porque o card ele tem o título, a descrição, esse reviewed, o tópico created by e created on. Ok, vou selecionar aqui o formulário, vou no widget vou expandir o formulário. Primeira coisa, o título, preciso preencher. Segunda coisa, a descrição, preciso preencher. O reviewed, esse reviewed, na verdade, eu não preciso preencher ele, tá? Eu vou tirar ele daqui também. O tópico eu vou tirar também, porque o tópico a gente já está trazendo para o parâmetro de entrada. O created by não vai ser preenchido pelo usuário, e o created on também não. Então, duas coisas que o usuário precisa ver aqui é o título e a descrição. O reviewed vocês vão entender na hora que a gente for criar os cards para ser estudados. Ok? Então a gente precisa do título e da descrição. A descrição é o seguinte, eu vou tirar... Ah, tá, aqui, ó. Primeira coisa, o getTopics, ele era utilizado para mim selecionar um tópico no dropdown, então eu posso deletar. O getUser era para selecionar um usuário no dropdown, então também posso deletar. Certo? O botão Save está aqui, então já vamos colocar aqui um botão de voltar, né? Back. E o botão de Delete. Delete, para deletar o card se a pessoa quiser. O botão de Delete vai ter a Confirmation Message, né? Are you sure you want to delete this card? This action cannot be undone. Ok. Você tem certeza de deletar esse card? Né? A ação não poderá ser desfeita. E ele vai ter uma classe btn-error para ser vermelhinho. Vamos criar aqui no card detail duas client actions, save card e a delete card. Duas ações que a gente precisa. Vamos voltar aqui para a tela de card. O save vai ser o save card. O delete vai ser o delete card. E o back vai voltar para a tela de topic detail, enviando o topic ID do retorno da nossa consulta, getTopicById, e ele precisa do main_subject, só que a gente não está trazendo main_subject. Como é que a gente vai fazer? Se está vindo um topic, esse topic tem main_subject. Então eu posso utilizar ele, getTopicById, do mesmo consulta de cima.
.main_subject_id. Se eu cheguei aqui com o tópico lá dentro da process, aí eu criei aquele tópico lá, timers, o registro do timers tem o assunto principal e tem o ID do próprio tópico timers. Então eu estou mandando de volta e ele vai mandar o identificador do assunto principal, que é o process, né? Ok. Então o título do nosso card vai ser o input e o description não vai ser o input. Eu vou vir aqui no widget tree e vou deletar. Vou deletar não, deixa ele aí. Eu vou procurar aqui um carinha chamado text area, tá? Text area. Deixa eu procurar aqui, text. Aqui, text area. Ele é um input um pouco mais comprido, tá? Eu vou colocar dentro desse container, que ele já vai ser jogado ali dentro. Aqui está o input, esse aqui é o container do description, aí está o label, o input e o text area agora. E é o seguinte, ele é um pouquinho maior, tá? Só para ter mais linhas, mas ele é como se fosse um input, só que um pouco maior. A variável dele vai ser a mesma do input, tá? Então eu vou pegar a variável do input, vou dar um selecionar tudo aqui, né? Ou posso selecionar assim, dar um Ctrl C, vou copiar, e aqui vou dar um Ctrl V. Então o destino vai ser o mesmo. A diferença é que o input eu vou deletar. O label ele precisa ser destinado a um elemento, ele estava destinado ao input, eu vou destinar ele ao text area. Ok, só para ficar consistente. E ok, o card ele vai ser basicamente isso, basicamente essa é a tela do card. Vamos criar a ação rápida aqui, ó. A gente já está com a aula um pouco comprida, mas vamos criar a ação rápida para o card, para salvar o card, ó. Nova pasta na aba Logic, card. Primeira ação, card. Opa, nossa, eu dei um Ctrl V sem querer aqui. Card, underline, create or update. Criar ou atualizar card. Entrei na nossa ação, vou expandir a nossa tela aqui na aba data, a nossa tabela card, e vou dar um create or update card. Vou pegar o parâmetro de entrada do create or update card, para aproveitar, e vou colar na nossa ação. Parâmetro de saída, output, que é a nossa estrutura de saída. E eu preciso mandar aqui para dentro, da mesma forma que eu mandei para a ação de topic, eu mandei o assunto principal. Aqui para a ação de card eu vou mandar o topic aqui, que é o topic no qual esse card vai pertencer. Primeira verificação, topic ID é igual a nulo? Não pode ser nulo, né? Então se ele vier aqui, topic is null, né? O topic é nulo, então já vou retornar o erro do nosso parâmetro de saída. No assign, o output.success vai ser false. E o message vai ser topic is mandatory. O tópico é obrigatório, né? Próximo. Vou verificar aqui, o parâmetro de entrada source.card.title, né, que é o título, é igual a vazio. Então vou colocar aqui, title empty, né? Título vazio. Se ele for vazio, já vou retornar o erro aqui, vou copiar esse assign aqui e vou colar aqui embaixo, E aí ele vai ser o seguinte, o erro falso, o parâmetro de saída .success vai ser falso mesmo, e o title empty eu vou deixar só aqui, card title is mandatory, ou seja, o título do card é obrigatório. Próxima verificação, vou verificar aqui o source.card.description. O description é igual a vazio, então label description empty. O description é vazio? Vou reaproveitar o nosso parâmetro de saída aqui, Se o description for vazio, então o card description is mandatory. A descrição do card é obrigatório. Se quiser fazer a consulta para verificar se tem card repetido e tal, sinta-se à vontade. Eu não vou fazer aqui porque aqui eu acho que também não é necessário. Próxima verificação. É um novo card, source.card.id é igual a nulo. É um card novo, né? Se for um card novo, a gente precisa preencher alguns campos ali. New card, né? Card novo. Então vamos colocar uma assign. Se o card for novo, então eu vou preencher o seguinte, o source.card.reviewed, se eu estiver criando um novo, aquele atributo reviewed eu quero que ele seja falso, tá? Ele não foi revisado, esse card. Aí, o topic ID vai receber o parâmetro de entrada topic ID, que a gente já verificou que não é nulo, aqui em cima. O created by vai ser
o getUserID. E o createdOn, que é quando foi criado, vai ser o currentDateTime. Se for um card novo, a gente vai preencher esses campos aqui automaticamente. E aí o source vai ser o próprio source, o parâmetro de entrada chamado source. E agora vamos setar o nosso parâmetro de saída. O output.success. Opa, aqui eu vou puxar o ID, ó. Ponto output.id. Tá. Escrever também funciona igual, tá? Deixa que escreve certo. Output.id vai receber o ID do Creator Update Card. O success vai ser true. Mesma coisa que eu puxar aqui, tá, galera? True, eu só abri o expression e escrevi true. E o message vai ser bem genérico também. Card saved successfully. Né? Card salvo com sucesso. Ok, nossa ação de card creator update está criado, está certo. Vamos adicionar uma nova ação agora que vai ser o card underline delete. Parâmetro de entrada, card ID, tá? Card ID, a gente precisa passar o identificador do card para dentro. E o de saída vai ser o output. Dentro da nossa ação, a gente vai chamar o delete card da tabela card, tá? O delete card. O parâmetro de entrada dele, a gente vai passar o nosso parâmetro de entrada. E, como saída, o success true. Também não é necessário, mas é costume já colocar. E o message vai ser card deleted. Ok. Nossas ações estão prontas. Vou voltar para a tela do card detail. Botão save. Botão save, vamos puxar a nossa ação de card creator update. O source vai ser a nossa consulta e o topic ID vai ser o retorno daquela consulta de topic. Ó. A gente trouxe o parâmetro de entrada topic, fez a consulta get topic by ID. Vamos passar ela, o ID dela, né? Já dá como sugestão. Só cuida quando você for ver isso aqui, tá? Você tem que sempre saber identificar qual que é o local certo que você quer pegar. Se eu pegar dessa outra aqui, ó, get card by ID, pode dar problema. Por quê? Se eu estiver criando um novo card, essa consulta o topic deve estar nulo. Mas eu tenho que mandar o topic lá para dentro, o topic correto. Então vai ser essa aqui, certo? Verificamos o success do nosso parâmetro de saída, ó, creatorUpdate.output.success, né? Deixa eu só copiar esse success aqui só para identificar. Se não deu sucesso, ó, se o sucesso for false, vamos mandar a mensagem de erro e vamos dar o end. Se o sucesso for true, vamos dar a mensagem de sucesso, né? Vamos passar a mensagem de sucesso. E aí, aqui eu não preciso me manter na tela se eu for um card novo ou não, porque eu não tem mais nada para fazer daqui para frente. Então, sendo um card novo ou não, só crio o card e volto para a tela anterior. Destination, volto para a tela de Topic Detail. Ó. Mandando o topic do Get Topic by ID e mandando o Main Subject do Get Topic by ID. Bom, no final, Main Subject ID. Ok, essa ação está pronta. A ação de delete já está com o confirmation message. Vamos puxar a nossa server action card delete. A gente vai passar da nossa consulta, né? E traz o card. E aí, vamos dar a mensagem de sucesso, a mensagem que está retornando de sucesso, e vamos retornar também para a página Topic Detail, mandando o Get Topic by ID e o Get Topic by ID final Main Subject ID, que é o que a gente precisa, certo? Este botão aqui, ele ainda não está na condição, ele precisa estar dentro da condição, ó, em Closing If. Vou selecionar aqui, ó. A condição é, eu quero que esse botão apareça, ele está no true do if. Eu quero que ele apareça. Se o resultado da consulta getCardById.list.current.cardId for diferente de nulo, ou seja, se essa consulta retornar o identificador, se ela retornar um card, né? Se o identificador for assim, certo? Agora a gente tem que resolver os erros. A gente adicionou os parâmetros de entrada na nossa tela card detail, só que lá onde está chamando essa tela, a gente precisa passar esses identificadores, certo? Que vai ser aqui, ó, botão lá na tela Topic Detail, é onde navega para Card Detail. O botão de New Card, ele precisa passar o Card ID nulo, porque é um novo card. E o Topic ID, a gente vai passar o resultado da consulta de tópico da tela de Topic Detail,
certo? E a gente vai passar esse tópico lá para dentro. Agora aqui do card title, né, da listagem de card. O card ID a gente vai passar o ID current da consulta de card. E o topic ID pode ser dele também, ó. Get card by topic, essa aqui. Pode ser essa aqui. Também funciona essa outra aqui, tá? Também é o identificador do tópico geral, certo? Então vamos ver se a gente não está esquecendo de nada. Aqui vai aparecer o nome do tópico, novo card ou editar um card existente e o título e a descrição, certo? Vamos então dar um publish aqui. Vamos dar um publish e vamos ver como que está ficando essa tela aqui. Publish finalizado, vou dar aqui um Open Browser. Vamos carregar a tela aqui. Vamos chegar lá. Vamos vir aqui pelo Database. Vou adicionar um novo tópico no Database. Ó, aqui tem um New Topic Test. Vou até deletar isso aqui. Vamos ver se está funcionando no nosso delete. Ó. Delete. Você tem certeza de já deletar esse tópico? A ação não pode ser desfeita. Ok. Ele tem que voltar para o Database. Ó. Assunto principal do Database. Ok. Está funcionando. Adicionar novo tópico. Novo tópico. Static Entity, né? No assunto principal, base de dados, um tópico aqui vai ser entidade estática. Salvei, vou me manter na tela, vou criar aqui um novo card, né? Um novo card agora. O título do novo card: How to create a static entity, né? Como cria uma static entity, uma entidade estática. A descrição aqui eu vou pôr genérica, tá, gente? Eu vou colocar aqui Lauren Y. É porque, só para não precisar escrever uma descrição rápida aqui. Mas, random description. Random description. Descrição aleatória, né? E vou salvar. Quando eu salvar isso aqui, eu vou voltar para o tópico static entity, né? Voltei aqui para o tópico static entity. E agora eu tenho um card criado. Então, se eu entrar aqui nele agora, eu vou conseguir editar ele, ó. Editar o tópico, né? Esse aqui é o título do card, perdão. E aqui vai estar, se eu quiser editar aqui, ó, Random Description 2, por exemplo. Agora ele aparece o botão de deletar também, se eu quiser deletar esse card. Salvei, o Random Description 2. Vamos ver se salvou. Ok, aqui, ó, Random Description 2. Beleza. Então, a criação de card está funcionando. A de tópico também está funcionando, né? E aqui, vamos supor que eu vou adicionar um novo card e vou voltar. Somente voltar. Voltei para o tópico Static Entity. Beleza. Então, basicamente, a construção das principais telas da nossa aplicação está funcionando. Está tudo ok, tá? Então, qual que é a ideia? Você vai criar primeiro um assunto principal. Vamos supor que o assunto principal, base de dados. Tópicos da base de dados. Entidades normais, entidades estáticas, relacionamentos. Vai ser diversos tópicos que fazem sentido para aquele assunto principal. Dentro de cada tópico, então, por exemplo, entidade estática, vou colocar aqui cards relacionados à entidade estática. Como se cria entidade estática? Para que serve a entidade estática? Qual é o melhor cenário para utilizar a entidade estática? Então, vai ser diversos cards. E aí, na descrição, seria o que significa o título daquele card, né? Por exemplo, como criar uma entidade estática? A descrição seria aqui, né? Clica o botão direito, vai lá na aba Data, clica o botão direito em cima de Database e colocar assim, adicionar nova entidade estática. Então, basicamente, a descrição vai ser como se fosse a resposta para aquele título daquele card. E a gente vai utilizar isso para fazer os estudos. Beleza? Então, basicamente, a aplicação em si está pronta, porém, na nossa próxima aula, a gente vai criar aqui aquele pop-upzinho para a gente conseguir rodar esses cards, tá? A gente vai rodar esses cards, que o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que a gente abra um pop-up com um card, por exemplo, um card, e a gente vai rodar todos os cards para incentivar você a estudar, e você sempre, cada vez que você passar por um card, você vai ver o título desse card, e aí você vai mentalizar, assim, responder para você mesmo qual que é a descrição daquele card, e isso incentiva você a estar sempre fresco na sua memória o significado de cada item, de cada card que você mesmo cadastrar para estudar, certo? E aí a gente vai fazer esse sistema de rodar os cards, e isso vai ficar para a próxima aula, e a gente vai fazer aqui na nossa tela principal. Eu coloquei no mockupzinho lá da nossa primeira aula, quando a gente iniciou a aplicação, para vocês entenderem melhor. Beleza? Então isso aí vai ficar para a próxima aula. Vai ser uma coisa bem legal, bem interessante de a gente fazer, porque a gente tem que fazer aqui uma lógica bem legal para a gente rodar esses cards. A gente não pode repetir card.
A gente vai ter um sistema de marcar se você acertou o card ou não. Se você não acertou o card, aí sim a gente vai dar um loop, né, nos cards até você acertar todos. Aí se você acertou o card, a gente não pode repetir, fazer com que esse card repita nesse loop, certo? A gente vai usar aqui alguns itens que a gente não utilizou aqui também, beleza? E a gente vai fazer também uma forma de resetar esses cards, porque conforme você vai passando os cards, a gente vai marcar esses cards para eles não repetirem nesse loop, mas se chegar ao fim, por exemplo, se a gente rodar os loops e aí não tiver mais cards para rodar, a gente vai também fazer um sistema para zerar e voltar todos esses cards para o loop, beleza? Então isso aí vai ficar para a próxima aula e a gente dá continuidade. Então essa aula ficou um pouquinho mais comprida aí do que a gente esperava, mas a intenção era finalizar também a tela de cadastro de cards, certo? Então a gente já consegue criar cards, a gente já consegue chegar em cascata até a criação e edição de um card. Então, só que também para chegar na criação e edição de um card, você tem que passar pela criação de tópico e pela criação de assunto principal, né? Então a gente fez tudo ali amarrado certinho para que a gente consiga fazer com que esses registros fiquem consistentes. Então ali, ó, revisando o que a gente fez, a gente finalizou a criação dessas telas principais da nossa aplicação, tá? A gente fez também a listagem, né? Quer dizer, finalizando essas telas, a gente fez a listagem de tópicos na tela do assunto principal detail. A gente criou a tela de topic detail, né, para a gente criar ou atualizar esses tópicos. E a gente fez também a listagem de cards dentro da tela de detalhe dos tópicos. E a gente fez também a tela de detalhe dos cards, certo? Essas são as principais telas da nossa aplicação. A gente utilizou aqui então o cadastro de registro a partir da listagem de outro registro, né? A gente fez aqui, ó, a gente fez a tela de listagem de assuntos principais. Quando você entra em um assunto, você tem o identificador do assunto. Assim a gente pode criar um tópico a partir do identificador daquele assunto. Criando o tópico, a gente pode criar um card a partir do identificador daquele tópico, certo? Então essa é uma coisa que eu tinha explicado lá no início das aulas, na parte de banco de dados. Eu não tinha dado exemplo, mas aqui eu já fiz o exemplo. Então eu crio um registro a partir do identificador de outro, que eu preciso, né, no caso. O meu tópico eu preciso do identificador do assunto principal, já pego da própria tela. O card eu preciso do ID do tópico, já pego da própria tela de tópico. Beleza? A gente utilizou também aí as consultas filtradas, listagens, formulários, condições e ações, né? Tanto para criar como deletar os tópicos dos cards. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui e a gente finaliza na próxima aula.